Fala galera, tudo bem? Vamos para mais um simulado, dessa vez endocrinologia. Separei aqui apenas as complicações agudas e crônicas e se você chegou aqui nesse vídeo, já se inscreva no canal, em algum lugar aqui tem a opção para você se inscrever, dê um like no vídeo e vamos para a resolução dessas questões, simuladinho aí de 20 questões. Para começar, questão de 2026 da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo diz o seguinte: mulher, 22 anos de idade, procura o pronto-socorro por indisposição. Descreve ter polifagia, poliúria e polidipsia progressiva no último mês. Então, ó, sintomas clássicos da diabetes, né? Com piora na última semana. Nos últimos 2 dias, teve náuseas, alguns vômitos e passou a maior parte do dia sentada por indisposição. Fraqueza, né, galera? Ao exame clínico, apresentou uma PA de 110 por 62, uma frequência cardíaca de 106 batimentos, uma frequência respiratória de 28, uma temperatura de 36,2 e uma saturação de O2 de 98%, com mucosas secas, vigil, sem sinais de desconforto respiratório, força grau 4 nos membros inferiores. Tá bem fraca, né? Força grau 4. Sem outras anormalidades. Exames laboratoriais. Glicemia 482, pH de 7,27, com um bica de 12, concentração de CO2 de 26, cetonas detectadas no sangue e um eletrocardiograma foi realizado e pode ser observado na imagem a seguir. Assinale a alternativa que contém o item mais apropriado à prescrição imediata da paciente. Das opções aqui, ó, bicarbonato de sódio, insulina em bomba de difusão, adenosina em bolos, cloreto de potássio. Galera, não falou nada a respeito de potássio, ele não deu pra gente o valor do potássio. Provavelmente o valor do potássio está reduzido numa cetoacidose diabética, porque ela tem uma glicemia maior do que a classificação, maior que 250. Alguém confirma para mim e coloca nos comentários aqui. Maior que 250, né? Um pH abaixo de 7,3, e o 7,3 eu me recordo, ou um bica menor que 18, se eu não me engano. Ou bica menor que 18, se eu não me engano, a classificação, né? E cetonúria, né? E cetonas detectadas no sangue. Então isso aqui é um clássico, clássico não, né? Mas é um caso de cetoacidose diabética. Como ele não deu o valor de potássio, provavelmente tem alguma irregularidade nesse eletrocardiograma. Eu confesso que eu não sei visualizar adequadamente. Porém, pelo que eu recordo, a gente não tem, quando nós temos o potássio reduzido, a gente não tem a onda T. A onda T, se eu não me engano, é uma das primeiras a reduzir, a desaparecer. E aqui, ó, no D2 longo, que é o D2 longo é esse daqui, ó. A gente já não tem mais a onda T, ó. Era para estar aqui uma onda T e já não tem mais a onda T. Eu acho que é isso, pessoal. Aí, pensando o quê? O que a gente vai fazer? Bicarbonato de sódio? Não. Bicarbonato de sódio quase nunca a gente vai fazer o bica. Insulina em bomba de infusão? Calma lá. Não, ainda não. Adenosina em bolos? Também não. É cloreto de potássio. Provavelmente esse potássio está abaixo de 3,5, a gente teria que repor o potássio, né? E a resposta é essa mesmo. Ó, o que diz aqui? Ó? A alternativa está correta porque em casos de cetoacidose diabética é comum haver depleção de potássio, mesmo que os níveis séricos possam inicialmente parecer normais ou elevados, a administração de cloreto de potássio é crucial
para evitar hipocalemia durante o tratamento com insulina, que pode levar o potássio para dentro das células, reduzindo os níveis séricos. Então, é isso aí. Vamos para a próxima. 2025, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília. O que diz aqui, ó? A administração de bicarbonato de sódio intravenoso de rotina na cetoacidose não demonstrou melhora clínica na resolução da acidose, na duração do plano de tratamento e na mortalidade em pacientes com cetoacidose. Eu acho que essa é a resposta, mas vamos dar uma lida nas outras, tá? Demonstrou melhora clínica na resolução da acidose, na duração do plano de tratamento e na mortalidade em pacientes com CAD? Eu acho que não, né, pessoal? Porque não é de rotina. A administração de bicarbonato de sódio é em casos específicos, tá? Eu não me recordo quando, se é quando o pH está abaixo de 7, se eu não me engano. Então não é de rotina, né? Então vamos lá. A C. Não demonstrou melhora clínica na resolução da acidose, na duração do plano de tratamento e não na mortalidade. Não demonstrou melhora na clínica da resolução da acidose, mas não na duração. Provavelmente é a A. Vamos verificar. Resposta A. Vamos para a próxima. Terceira. Essa é a PUC Paraná. Paciente de 17 anos, portadora de DM1, é admitida em serviço de emergência com quadro de dor abdominal e desidratação. Refere que não vem fazendo uso da insulina há alguns dias. Ao exame físico, apresenta uma pressão arterial de 90/60, frequência cardíaca de 120 e frequência respiratória de 26. Você solicita exames laboratoriais que revelam gaso de 7,15, ok, com um bica de 12 e um PCO2 de 26, uma glicose de 420, sódio de 130, cloreto de 90 e o potássio de 2,6. Qual a conduta frente ao caso? Então vamos lá, vamos ver qual que é a conduta no caso de cetoacidose diabética? E aqui é um caso de cetoacidose diabética com potássio de 2,6. Iniciar expansão volêmica? Sim. E reposição de potássio? Sim. Sem infusão de insulina ou bicarbonato por hora? Gostei dessa. Gostei dessa. Iniciar expansão volêmica? Sim. E infusão de insulina, porém sem reposição do potássio ou bicarbonato por hora? Não. Essa aqui a gente descarta. Iniciar expansão volêmica, sim. E reposição de bicarbonato. Cara, eu acho que não. Bicarbonato, se eu não me engano, é só quando o pH estiver abaixo de 7 ou 6,9. Acho que depende do... Cara, eu não gostei dessa. Vou descartar. E depois a gente verifica se ele vai explicar aqui na questão quando que é feita a reposição de bica. Vamos lá. Iniciar expansão volêmica, sim. Reposição de potássio e infusão de insulina, porém sem reposição de bicarbonato por hora. Gostei dessa também. Iniciar expansão volêmica, sim. Reposição de potássio, sim. E bicarbonato, além da infusão de insulina. Pessoal, eu confesso que eu fiquei levemente na dúvida entre essas duas, tá? Porém, se eu não me engano, a reposição de potássio com a infusão de insulina, ela seria só se o potássio tivesse acima de 3,5, se eu não me engano. Por isso que eu vou marcar a letra A. E é exatamente isso que a gente vai fazer, pessoal. E vamos dar uma lida aqui por quê, ó. A prioridade inicial no tratamento da cetoacidose diabética é a expansão volêmica para corrigir a desidratação e a reposição de potássio. Especialmente considerando que o paciente apresenta hipocalemia severa, potássio de 2,6, a infusão de insulina deve ser adiada até que os níveis de potássio sejam corrigidos para evitar arritmias cardíacas fatais.
Olha aí, pessoal, a respeito do bicarbonato, ó. A reposição de bica é conduta de exceção. É indicado apenas se o pH abaixo de 6,9. Então, bicarbonato é só se o pH estiver abaixo de 6,9. Beleza? E essa daqui é que eu tinha deixado no pente, né? É isso aí. Vamos para a próxima. Opa, não foi? Foi. Vamos lá. Essa daqui, 2025, Sociedade Hospitalar Angelina Caron. Paciente masculino de 25 anos, com diagnóstico de DM1 há 10 anos. É admitido no pronto-socorro com quadro de náuseas, vômitos, dor abdominal e polidipsia há 2 dias. Ao exame físico, apresenta desidratação moderada, respiração de Kussmaum e hálito cetônico. Exames laboratoriais iniciais revelam uma glicemia de 450, um pH de 7,1, um bica sérico de 10, um anion gap de 20 e potássio sérico de 3. Qual a conduta mais apropriada para esse paciente? Vamos lá, é uma questão bem parecida com a anterior e vamos verificar o que a gente vai fazer. Iniciar reposição venosa de potássio antes de administrar insulina intravenosa, correto. Com meta de atingir potássio sérico acima de 3,3, para então iniciar insulina EV. Fiquei levemente na dúvida. É 3,3 ou é 3,5 o valor do potássio? Vou deixar essa aqui de cantinho aqui. Vamos deixar essa de cantinho. Administrar bicarbonato de sódio para corrigir a acidose metabólica, visando elevar o bica sérico acima de 18? Não, não vou fazer isso não. Iniciar infusão intravenosa de insulina regular imediatamente para reduzir a glicemia. Não, pessoal, não vou nem terminar de ler isso aqui. Administrar solução salina hipertônica para corrigir a hiponatremia associada. Tá falando alguma coisa aqui do sódio? Não, mas eu me recordo que tem alteração do sódio, que tem que fazer o cálculo do sódio corrigido. Vou deixar essa aqui, vamos, calma. Iniciar infusão de insulina de ação prolongada para controle glicêmico sustentado. Eu acho que não. É que assim, ó. Eu vou marcar essa de cima, pessoal. Por que eu não estou marcando essa daqui? Porque assim, ó, administrar solução salina hipertônica para corrigir a hiponatremia associada tem a parte do distúrbio do sódio, sim, mas eu acho que não é o mais importante nesse momento. Eu acredito, né? Claro, posso estar enganado. E é por esse motivo que eu vou marcar A. E vamos verificar a respeito. Vamos verificar. Acertamos, pessoal. Então vamos lá. A alternativa está correta porque em casos de cetoacidose diabética com hipocalemia, ou seja, potássio sérico abaixo de 3,3, é crucial corrigir o potássio antes de iniciar a insulina. A administração de insulina sem corrigir a hipocalemia pode levar a complicações graves, como arritmias cardíacas devido à potencialização da queda do potássio sérico. Portanto, a reposição de potássio é uma prioridade para estabilizar o paciente antes de iniciar a insulinoterapia. Então, pessoal, é 3,3. Eu não sei por que eu tinha de anotação, se eu não me engano, 3,5. Well. E aqui, ó, pessoal, que fala a respeito da hiponatremia. A alternativa está incorreta porque a administração de solução salina hipertônica não é indicado para corrigir a hiponatremia associada à cetoacidose diabética. A hiponatremia observada nesses casos é frequentemente pseudo-hiponatremia, devido à hiperglicemia,
A correção da glicemia com insulina e fluidos isotônicos geralmente corrige a hiponatremia aparente. Legal, interessante, pessoal. Vamos para a próxima. Uma questão de 2024 do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Paciente diabético de 45 anos de idade, com unha encravada, considerou exagerado sua constante reavaliação e monitorização da lesão em pé. Porém, sempre se queixava de dormência que os membros inferiores. Para reduzir o ônus resultante da neuropatia diabética e suas sequelas, entre outras, o pé diabético, indique o item correto quanto ao seu posicionamento. Vamos lá. Vamos lá, para a gente reduzir o ônus resultante da neuropatia diabética e suas sequelas. Indiquem o item correto quanto ao seu posicionamento. Vamos lá. São importantes estratégias para sua detecção precoce e prevenção nos planos nacionais de cuidados com DM. As neuropatias diabéticas constituem a complicação crônica rara, mas subdiagnosticada e subtratada. Pessoal, isso aqui não é raro não, né? Acho que não. São importantes estratégias para sua detecção tardia? Não, é importante para detecção precoce. Então, não são... não, isso aqui também não. Vamos lá. São importantes estratégias para sua detecção precoce e prevenção nos planos nacionais de cuidado com DM. Sim. As neuropatias diabéticas constituem a complicação crônica mais prevalente, sim, subdiagnosticada e subtratada do diabetes. Aparentemente ok. É isso daí e vamos para a próxima. 2024, Universidade Federal do Ceará. Homem de 18 anos é admitido na emergência com náuseas, vômitos e sonolência. Exames físicos não evidencia hipoperfusão tecidual. Glicemia capilar de 258. Coletada gasometria arterial de 7,2. Com bica de 10, PaCO2 de 30, sódio 142, cloro 98, lactato de 0,8. Qual a principal hipótese diagnóstica? Pessoal, a gente está fazendo questões de endócrino, então automaticamente a gente acaba direcionando as nossas respostas para tudo que envolve endócrino, né? Mas isso só para a gente falar a respeito, né? Mas aqui eu vou marcar cetoacidose diabética. O que a gente vai lembrar aqui, que eu tô lembrando aqui, é o 250, se eu não me engano. Coloque no comentário, já pedi para vocês colocarem no comentário aqui qual que é o valor, os critérios diagnósticos de uma cetoacidose diabética. É 250? Coloque para mim aí todos os critérios, se não me engano são 3. E a gasometria abaixo de 7,3. Então, vou marcar cetoacidose diabética. Provavelmente, se fosse sepse, ia estar falando a respeito da pressão, estava com febre, algum sinal infeccioso, e aí pressão baixa, taquicardia. Então, por isso que eu estou marcando cetoacidose diabética. É isso aí. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Síndrome de Fanconi. Olha lá. Síndrome de Fanconi é uma doença renal que causa perda de substâncias pelo túbulo proximal, levando à acidose tubular renal, mas não está associada com hiperglicemia. Os pacientes costumam perder grande quantidade de glicose pela urina, mas mantendo uma glicemia normal na maioria das vezes. Trata-se de uma causa de acidose metabólica hiperclorêmica.
Vamos lá para a questão 7. Leia o caso clínico a seguir. Paciente de 62 anos, masculino, procura ambulatório médico queixando-se de formigamento nos pés, cansaço e astenia progressiva há 4 meses. Conta que está comendo mais que o habitual, mas está emagrecendo, perda de peso, que aumentou o número de vezes que urina, inclusive à noite. Poliúria, tendo que se levantar várias vezes para ir ao banheiro, mas acha que é por estar com muito mais sede, polidipsia. Bebendo quase o dobro de água que ingeria antes. Desconhece doenças prévias. No exame físico apresenta-se levemente desidratado e emagrecido, com hálito cetônico. Tem hipotonia muscular difusa leve, com reflexos tendinosos aquileus abolidos. As sensibilidades tátil e dolorosas estão reduzidas nos pés, até a altura dos tornozelos simetricamente. Ele não apresenta outras alterações gerais ou neurológicas ao exame. Os exames fundamentais para o diagnóstico desse paciente são... Vamos lá, pessoal. Hemograma, creatino fosfoquinase e tomografia computadorizada de crânio? Não, a gente vai pedir um ATC, né? Urina tipo 1, urocultura e ressonância magnética cerebral? Nope. Ureia, creatinina, ressonância magnética de coluna lombosacra? Não. Glicemia de jejum, hemoglobina glicada em uma eletroneuromiografia dos 4 membros? Sim. É isso aqui, pai. Isso aqui, pai. Vamos para o próximo. Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Quando o paciente apresenta quadro de cetoacidose diabética, a insulina análoga de ação prolongada, glargina, detemir, ou a insulina humana de ação intermediária? Vamos lá. Quando o paciente apresenta o quadro de cetoacidose diabética, ok, o paciente está lá no quadro grave. Cetoacidose diabética. A insulina análogo de ação prolongada ou a insulina humana de ação intermediária não podem ser administradas após a recuperação da cetoacidose, antes da descontinuação da insulina IV intravenosa, para evitar que a insulina adequada esteja disponível quando a insulina IV for descontinuada. Ela não pode ser administrada após a recuperação da cetoacidose? Não. Eu acho que depois que resolveu, normal, né? Vamos lá, vamos com calma. São suspensas após a recuperação da cetoacidose? Não. São administradas após a recuperação da cetoacidose, antes da descontinuação da insulina intravenosa, para garantir que a insulina adequada esteja disponível quando a insulina IV for descontinuada. Eu gostei dessa. São administradas somente antes da recuperação da cetoacidose. Depois da descontinuação, para garantir que a insulina adequada esteja disponível quando a insulina IV for descontinuada. Deixa eu pensar aqui, pessoal. Eu fiquei com dúvida nessa, hein? Ó, essa é uma pergunta boa. Vamos lá. A insulina do paciente, né? A insulina do próprio paciente. Ela é administrada após a recuperação ou antes da recuperação da cetoacidose? Vou marcar após a recuperação. Mas será que ela é antes da recuperação? Às vezes durante? Porque o efeito às vezes não é um efeito tão imediato. É isso aí, pessoal, ó.
Administração da insulina análogo de ação prolongada ou a insulina humana de ação intermediária após a recuperação da cetoacidose. Isso é. Elas devem ser administradas antes da descontinuação, isso aí, para garantir que a insulina basal esteja disponível, evitando assim a recorrência de cetoacidose. Então, primeiro, recupera a cetoacidose e antes de descontinuar, antes de eu desligar a IV, aí a gente aplica. Vamos lá. 2024, Hospital Regional de Presidente Prudente. O pé diabético está entre as complicações mais frequentes do DM e suas consequências podem ser dramáticas para a vida do indivíduo. Assinale a alternativa correta sobre esse tema. O exame periódico dos pés das pessoas com DM, que pode identificar precocemente as alterações, permitindo o tratamento oportuno e evitando o desenvolvimento de complicações. Deve ser feito em unidades especializadas. Não, gente, não é em unidade especializada. Isso aí, às vezes, na atenção primária já pode ser realizado, né? Entre as complicações crônicas do DM, a ulceração e amputação das extremidades, que são complicações do pé diabético, são algumas das mais graves, de maior impacto socioeconômico e são inevitáveis. Elas são inevitáveis, será que a gente não consegue evitar? Eu acho que está errado. O pé diabético pode ser neuropático, vascular ou isquêmico e misto, mas as características do quadro clínico são as mesmas, assim como a evolução. Acho que não é o mesmo não, acho que é diferente, são coisas diferentes. Denomina-se pé diabético a presença de infecção, ulceração e ou destruição de tecidos profundos associados a anormalidades neurológicas e a vários graus de doença vascular periférica em pessoas com diabetes mellitus. Gostei dessa. E vamos ver a última aqui, ó. A abordagem educativa das pessoas com DM tem pouca importância para a prevenção da ocorrência de ulceração nos pés. Não. D de dado. E vamos para a próxima. Processo seletivo unificado da Bahia. Menina de 8 anos de idade, previamente sadia, chega ao pronto atendimento com história de fraqueza intensa, sede excessiva, aumento da frequência da urina há 2 semanas. DM, né, pessoal? Há relato de perda de peso. Olha lá, perda de peso. Embora se alimente normalmente, nas últimas 24 horas passou a apresentar dor abdominal, náuseas e vômitos frequentes. Ao exame está sonolenta, taquicárdica, com movimentos respiratórios rápidos e profundos e prega cutânea, com retorno prolongado. Exames laboratoriais, glicemia 480, gasos de 7,15, cetonúria, 3 cruzes, potássio sérico de 4, ó, aqui já dei diferente o potássio, hein? Potássio que já veio diferente. Um sódio sérico, creatina de 1, o principal objetivo do tratamento imediato da situação atual, a partir dos dados clínicos apresentados, é o quê? Corrigir o desequilíbrio ácido-base e os níveis de cetonas e eletrolíticos. Estabilizar a pressão arterial e prevenir insuficiência renal. Aumentar a glicemia para níveis normais. Aumentar, ô louco. Controlar a dor abdominal? Não. Bom, falou aqui a respeito da pressão do paciente? Não, né? Mas aqui, ó, insuficiência renal, lógico, a gente quer prevenir isso, não tem dúvidas. Mas provavelmente é o quê? É corrigir o desequilíbrio ácido básico e os níveis de cetonas e eletrólitos. Provavelmente essa daqui, pessoal. Provavelmente. É isso aí. Vamos para a próxima.
2024, Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neves. Paciente do sexo feminino, 55 anos. Portadora de diabetes há 7 anos e hipertensão arterial há 5 anos. Além de doença renal crônica, comparece à consulta na unidade de saúde, sem queixas. Atualmente em uso de losartana, metformina e AAS. Ao exame físico, apresentava pressão arterial de 140 por 90, sem outras alterações. Exames colhidos há uma semana mostram creatinina de 1,2, com uma taxa de filtração glomerular estimada em 53, ureia de 55, uma glicemia em jejum de 120, uma hemoglobina glicada de 8,2, relação albumina urinária com creatinina urinária de 210. Em relação ao tratamento da doença renal diabética desta paciente, é correto afirmar. Vamos lá, pessoal. Uau, ó, mudou, hein, pessoal? Mudou. Aqui a gente já está falando, então, de uma nefropatia diabética, né, pessoal? A gente já está pensando numa nefropatia diabética. Paciente aí, ó, 55 anos, uma taxa de filtração glomerular de 53, tá aqui, ó, mandando embora proteínas, né? A glicada está em 8,2. O que a gente vai fazer para essa paciente? Vamos lá. O uso de antagonistas do receptor mineralocorticoide não esteroidal pode ser utilizado para redução da proteinúria. Nope. O uso de inibidor SGLT2 tem maior benefício em paciente com HAC maior que 200 ou insuficiência cardíaca. O que é o HAC, pessoal? Bom, gostei dessa, é isso aí. O agonista GLP-1 não possui benefício adicional sobre proteinúria ou progressão da doença renal crônica. Don't know. A associação de um inibidor da ECA permitiria um melhor controle pressórico e redução da albuminúria. Gostei dessa também, pessoal. E agora? O que a gente vai marcar? O inibidor da SGLT2 ou a gente vai meter uma ECA? E aí a gente já, ó, aqui e aqui. O que a gente vai fazer, hein, pessoal? Caramba, meu, esse é o tipo de questão. Questão de 2024. E agora, pessoal, o que a gente faz? O que você faria? Questão 11. Vai dar um IECA ou um ISGL para o paciente? Vou dar um IECA para ele. Errei, pessoal. Errei. Vamos ver o porquê. A alternativa está incorreta porque a associação de um IECA com um bloqueador do receptor de angiotensina, um BRA, como a losartana, não é recomendado devido ao risco aumentado de efeitos adversos, como hipercalemia. Ah, paciente usa um BRA? Aqui, ó, atualmente uso de losartana, metformina. Ai, pessoal, não prestei atenção. Não prestei atenção que ela já fazia uso de um BRA e por isso que eu não vou dar um IECA para ela. Well. Então, pessoal, vamos lá. O que diz aqui, ó? Por que é o ISGLT2? A alternativa está correta porque o uso da ISGLT2 é recomendado em pacientes com diabetes tipo 2 que apresentam uma relação albumina-creatinina urinária, ao RAC aqui, ó, maior que 200, ou que tem insuficiência cardíaca. Esses medicamentos têm demonstrado benefícios significativos na redução da progressão da doença renal e na diminuição da proteinúria. Caraca, velho, que erro bobo. Já pensou perder um ponto à toa? De bobeira? Poxa vida, hein? Caraca. Vamos lá, vamos para a próxima.
2025, pessoal. Hospital Israelita Albert Einstein. Manuel, um paciente diabético de longa data, veio ao UBS hoje porque não está se sentindo muito bem. Está tonto, com visão estranha e fazendo mais xixi que o habitual. Nega outras queixas. Veio também porque iniciou o uso da insulina NPH há 10 dias e precisa fazer o controle glicêmico na UBS. Foi encaminhado para a sala de avaliação, onde foi feita a medição da sua glicemia, sendo encontrado o valor de 288. Realizado um exame na sua urina, cujo resultado foi cetonúria negativa. Ok? Diante desse quadro, qual alternativa descreve a conduta acertada? Vamos lá. O paciente, ele não está se sentindo bem, está tonto, com visão estranha e fazendo mais xixi. Ok? E ele foi lá para fazer o controle glicêmico porque ele começou a aplicar NPH. Não tem mais nenhum fator de risco aí, né? Lógico, deu elevado a insulina desse paciente, mas aqui, ó, o resultado da cetonúria foi negativo e a gente não tem um pH, né? Não foi feito a análise ali do sangue, do pH. Vamos lá. A médica responsável pelo paciente deve encaminhá-lo para atendimento em serviço emergência, pois a glicemia está maior que 250. Não gostei muito disso. Vamos lá. Deve-se administrar insulina regular, com dose equivalente a 10% da dose total usada pelo paciente. Se possível, hidratar, mesmo que oralmente, e reavaliar a glicemia em 4 horas. Gostei. Deve-se administrar insulina NPH com dose equivalente a 10% da dose usada pelo paciente, hidratar com soro fisiológico 0,9 intravenoso e reavaliar a glicemia em 4 horas. Cara, a NPH acho que não. Deve-se avaliar sinais de desidratação, sim, e cetose. Caso não sejam encontradas, deve-se hidratar o paciente com soro fisiológico intravenoso e reavaliar a glicemia em 30 minutos. Ó, eu confesso que eu fiquei na dúvida entre essas duas. O que vocês fariam com esse paciente? Ele tá tonto, com visão estranha e fazendo mais xixi que o habitual, nega outras queixas. E aí, vamos avaliar sinal de desidratação e de cetose? Cetose. Poxa vida. Se tivesse aqui acidemia, eu falei, nossa, aí seria perfeito, mas cetose. Caso não sejam encontrados, deve-se hidratar o paciente com soro fisiológico a 0,9. Tá, se ele não te, ó, olha só, deve-se avaliar sinais de desidratação e cetose. Caso não seja encontrado, ou seja, não foi encontrado desidratação, você vai hidratar o paciente com soro fisiológico? Tá, e aqui, eu preciso me preocupar com o potássio desse paciente ou não? Eu fiquei em dúvida se eu já meto a insulina nesse paciente ou se eu hidrato. Vou hidratar o paciente. Olha lá, errei. Errei de novo. Errei de novo. Ó, errei duas já. Mais uma. Fiquei na dúvida e joguei na errada. A alternativa está correta.
porque a administração de insulina regular é apropriada para corrigir a hiperglicemia, especialmente na ausência de cetonúria. A hidratação, mesmo que oral, é importante para ajudar a reduzir a glicemia e prevenir complicações. A reavaliação em 4 horas permite monitorar a eficácia do tratamento. E aqui, ó, a alternativa está incorreta, porque, embora a avaliação de sinais de desidratação e cetose seja importante, a reavaliação em 30 minutos é muito precoce para observar mudanças significativas na glicemia após a intervenção. Além disso, a hidratação intravenosa não é necessária sem sinais de desidratação, que foi o que eu tinha pensado. Comentei com vocês aqui, eu falei, mas se o paciente não tiver desidratação, né, ó, caso não seja encontrado, eu vou hidratar ele, mesmo ele estando hidratado? Ai, que erro bobo. Difícil, hein? Difícil. São questões assim simples, mas que eu, pelo menos, acabo complicando. Não sei vocês, como é que vocês estão se saindo. É difícil, pessoal. Vamos lá, 2024, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Uma mulher de 57 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e DM2 mal controlado, em uso de altas doses de insulina, iniciou o quadro de dor lombar intensa à esquerda, irradiada para membro inferior esquerdo, evoluindo ao longo de 7 semanas, com fraqueza e atrofia de quadríceps assimétrica, além de perda de peso de 12 quilos. Negava alterações esfincterianas e ao exame físico apresentava hiporreflexia em membros inferiores. Diante desse quadro, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável. Vamos lá. Vamos ler de novo? Tá, ela é hipertensa, dislipidemia, DM2. Tá em uso de altas doses de insulina. Iniciou o quadro de dor lombar, ok? Irradiada para membro inferior esquerdo, com fraqueza e atrofia de quadríceps assimétrica, além de perda de peso, pipipipopopó. Vamos lá. É uma polineuropatia diabética? É uma mononeuropatia? É uma radiculoplexopatia? Miopatia. Polineuropatia, não, né? Nós estamos aqui falando de irradiado membro inferior, tal, dor lombar intensa. Mono não é. Ou é mono? Membro inferior esquerdo evoluindo ao longo de 7 semanas com fraqueza e atrofia. É mono, é só uma. Ai. É uma radiculoplexopatia diabética, essa eu não sabia. A alternativa está correta, porque a radiculoplexopatia diabética, também conhecida como amiotrofia diabética, pode se manifestar com dor lombar intensa, fraqueza e atrofia muscular assimétrica, além de perda de peso. Esses sintomas são consistentes com o quadro clínico apresentado pelo paciente. É isso aí, vamos para a próxima. Aprendeu? Radiculoplexopatia. Vamos lá. Questão de 2026. Paciente feminina de 56 anos de idade, com antecedente de hipertensão arterial e diabetes, faz uso irregular de losartana, insulina. Então aqui, ó, losartana e insulina. Dessa vez eu não posso esquecer dos medicamentos. Vai ao pronto-socorro do hospital acompanhado da sua filha, com relato de mal-estar geral e febre de 38,6, com 2 dias de evolução. Relata que observou ferida no pé direito, com saída de secreção purulenta escassa, e que sente pouca dor no local.
em avaliação inicial, paciente consciente, frequência respiratória de 22, frequência cardíaca de 106, pressão arterial de 130/87, membro inferior direito com edema no pé até terço médio da perna, associado com hiperemia em todo o pé, estendendo até o tornozelo. Uma celulite. Úlcera em região plantar do antepé direito, com centro necrótico e saída de secreção purulenta à expressão. Exames laboratoriais com leucograma de 2.000, hemograma de 11, proteína C reativa de 28. O que a gente vai fazer com esse pé diabético? Iniciar antibiótico via oral? Gostei. Aumentar a dose da insulina? Orientar melhor hidratação oral? Curativo com antibiótico tópico? Acompanhamento ambulatorial semanal? Não gostei muito disso aqui não. Internação hospitalar? Sim. Iniciar antibiótico amplo espectro via oral? Insulina, hidratação com Ringer lactato, solicitar tomografia computadorizal do pé direito? Tomografia já? Ixi, não gostei também não. Internação hospitalar? Sim. Iniciar antibiótico via parenteral? Sim. Abordagem cirúrgica do pé direito? Calma, já com cirurgia? Oxi. Suspender losartana e hidratação. Suspender losartana e hidratação com soro fisiológico. Internação hospitalar, iniciar antibiótico via parenteral. Abordagem cirúrgica do pé direito com amputação. Louco, a gente já vai amputar esse pé dela? Metformina e hidratação com colóides. Iniciar antibiótico via parenteral sob regime ambulatorial. Curativo com antibiótico tópico? Não. O que a gente vai fazer com essa paciente? Vamos lá. Ela está com mal-estar geral e febre de 38. Ó, ela está com febre. Certo? Ferida no pé direito com saída de secreção purulenta escassa e sente pouca dor. Vamos lá. Como é que está o pé dela? Membro inferior direito com edema no pé até o terço médio da perna, associado com hiperemia em todo o pé, estendendo até o tornozelo. Aí tem uma úlcera em região plantar do antepé direito, com centro necrótico e saída de secreção. Centro necrótico. Então vamos fazer uma abordagem cirúrgica no pé direito? Vou marcar essa daqui, pessoal. E é isso aí. Ó, vamos ler o porquê. A alternativa está correta porque a paciente apresenta sinais de infecção grave e potencialmente ameaçadora à vida, como febre alta, leucopenia e uma úlcera com centro necrótico. A internação hospitalar é necessária para monitoramento e tratamento intensivo, incluindo antibióticos intravenosos e possível intervenção cirúrgica para desbridamento da área afetada. A suspensão da losartana e a hidratação com soro fisiológico são medidas adequadas para estabilizar a paciente. Então é isso aí. Vamos para a próxima, 2025, Hospital Municipal Dr. Marugatti. Os eventos precipitantes em pacientes com cetoacidose diabética em condições menos frequentes são... Olha lá, o que pode precipitar uma cetoacidose diabética? Tá? Menos frequente. Agentes antipsicóticos atípicos, isso pode precipitar cetoacidose diabética? Embolia pulmonar, mas não infarto agudo de miocárdio. Medicamentos que não alteram metabolismo de carboidratos. Glicocorticoides, diuréticos tiazídicos em baixas doses.
Galera, essa é uma questão que eu não faço ideia. Vocês sabem essa questão aqui? Alguém sabe? 15? Eu não faço ideia. Quais são os eventos precipitantes em pacientes com CAD em condições menos frequentes? Não. Faço ideia. Agentes antipsicóticos atípicos. A alternativa está correta porque agentes antipsicóticos atípicos são menos frequentemente associados como fatores precipitantes de cetoacidose diabética, embora possam influenciar o metabolismo e a resistência à insulina. Além, eles não são mencionados como causas comuns de cetoacidose diabética, ao contrário de infecções e baixa adesão ao tratamento. Gente, perguntinha safada. Desculpa, minha opinião, né? Espero que vocês tenham acertado. Eu errei. Vamos lá, 2026, Henrigues. A cetoacidose diabética na criança predispõe ao risco aumentado de morte por edema cerebral, estando frequentemente associado ao... Vamos lá. Ó, edema cerebral. O edema cerebral, na minha opinião, ele estaria, como é que chama? Associado quando eu faço uma expansão volêmica, né? Cetoacidose na diabética. Cetoacidose diabética na criança predispõe ao risco aumentado de morte por edema cerebral, estando frequentemente associado ao insulinização contínua em vez de intermitente. Tá, deixa eu pensar. Insulina. Glicose entra na célula. Puxa água. A expansão volêmica cautelosa é o que ajudar a não acontecer, né? Utilização de potássio intravenoso superior à sua necessidade diária. Eu acho que não tem nada a ver. Rebaixamento de sensório nas primeiras 12 horas do manejo. Olha, pessoal, se tivesse aqui uma expansão volêmica muito rápido e não cautelosa, eu marcaria essa daqui, mas isso aqui para mim não estaria correto, porque eu tenho que fazer uma expansão volêmica. Cara, estranho. Vocês sabem essa daqui? 16. I don't know. I don't know. E é isso aí, ó. A gente acabou acertando, mas foi mais um chute, viu, pessoal? Ó, a alternativa está correta porque o rebaixamento de sensório nas primeiras 12 horas do manejo é um sinal clínico. Ó, sinal clínico. Não é o que está pedindo, né, pessoal? Que pode indicar o desenvolvimento de edema cerebral, uma complicação grave e potencialmente fatal da cetoacidose diabética. Pessoal, tá falando uma coisa e respondendo outra. Bom, minha opinião, né? Ó, a expansão volêmica cautelosa é uma medida preventiva, é isso aí. É isso aqui, ó. A agressiva poderia acontecer. Péssimo. 17 de 20. Questão de 2024, Hospital Pequeno Príncipe. Sobre o tratamento da cetoacidose diabética, assinale a alternativa correta. O principal pilar no tratamento é a insulinoterapia. Não vou nem terminar de ler. O tratamento com insulinoterapia só deve ser iniciado
após a avaliação dos níveis de potássio e eventual correção, em caso de hipocalemia, e deve ser mantido até a correção da glicemia, pH e bicarbonato do paciente. Também não gostei muito disso aqui não. O tratamento com insulinoterapia só deve ser iniciado após a avaliação dos níveis de potássio e eventual correção, em caso de hipercalemia. O tratamento com insulinoterapia só deve ser iniciado após a avaliação dos níveis de potássio e eventual correção, em caso de hipo ou hipercalemia, e deve ser mantido até a correção da glicemia. Cara, achei estranho. Vamos meter essa daqui. B de bola. Acabei acertando, mas... Então o tratamento com insulinoterapia só deve ser iniciado após a avaliação dos níveis de potássio e eventual correção. E deve ser mantido até a correção da glicemia, pH e bicarbonato do paciente. É isso aí. Eu que fiz confusão. 18, 2026 é na média autoral. Isso aqui provavelmente é uma alteral dessa plataforma que eu estou utilizando. Homem de 58 anos, com diagnóstico de DM tipo 2 há 20 anos. Procura atendimento por aumento de volume e vermelhidão no pé esquerdo há cerca de 10 dias. Uma celulite. Refere dificuldade para caminhar, porém relata pouca dor local. Neuropatia. Nega febre ou tratamento... Nega febre ou trauma recente. Já realizou 2 ciclos de antibióticos por hipótese de celulite. Sem melhora significativa. Ao exame físico, apresenta edema importante em médio pé esquerdo, aumento da temperatura local, hiperemia discreta e deformidade plantar inicial. Não há úlceras abertas. Pulsos periféricos são palpáveis. Sensibilidade plantar encontra-se reduzida ao monofilamento. Qual o diagnóstico mais provável? Uma artropatia de Charcot? Não, por quê? Por causa dessa discreta deformidade plantar inicial? Artropatia de Charcot. Por quê? Ela é uma combinação de neuropatia, deformidade progressiva, edema, hiperemia e relativa ausência de dor. Vamos lá, 19 de 20 de 2024, Sociedade Hospitalar Angelina Caron. Um homem de 68 anos, DM2, conhecido há 15 anos, com histórico de RAS, doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, é admitido no pronto-socorro com queixa de fraqueza, dispneia e confusão mental progressiva nas últimas 24 horas. Ele refere diminuição na ingesta alimentar devido a um episódio de gastroenterite na semana anterior, manejada com metronidazol oral. Ao exame físico, apresenta-se desidratado, frequência respiratória de 26, uma PA de 89,50 e confusão mental. Paciente que não está bem não, hein? A gasometria arterial revela um pH de 7,10, bica de 8, glicemia de 162, parcial de urina com nitrito negativo, proteinúria, cetonas, elevado dos corpos cetônicos, nitrito negativo, sódio sérico de 132, potássio de 3,2, creatinina de 1,2. A respeito do caso acima, assinale a alternativa correta. Se falasse que ele estava com febre, eu já ia falar isso aqui é uma sepse clássico. Aí aqui não está falando o uso dos medicamentos que ele faz uso, mas será que ele faz uso de SGLT2? Porque ele tem aqui, ó, cetonas, um bica de 7,10, porém a glicemia dele está em 162. Vamos lá.
Considerando a osmolaridade plasmática calculada, o diagnóstico mais provável é de estado hiperosmolar hiperglicêmico? Não, porque nesse estado aqui a glicemia do paciente que está acima de quanto? 500? 450? E aí? Qual que é o valor do estado hiperosmolar hiperglicêmico? Aqui está em 162, eu acho que por isso que não pode ser essa. A probabilidade de cetoacidose diabética é muito baixa, considerando a idade do paciente, bem como a glicemia aferida na admissão. O paciente apresenta um quadro clássico de necrose tubular aguda, consequente ao uso prévio de metronidazol. Necrose tubular aguda. Isso aqui tem até classificação, se eu não me engano. Necrose tubular aguda. Classificação. Depois eu vou dar uma pesquisada. Classificação. Vou deixar essa aqui, mas essa aqui acho que não, porque... vou deixar essa aqui aberto. Necessário investigar o uso de ISGLT2 no tratamento do DM e ICFR desse paciente, pois é fator de risco relevante para cetoacidose euglicêmica. Gostei dessa aqui, pessoal. Pronto. O annual gap do paciente está dentro dos valores normais, não calculei. O que permite o manejo emergencial com insulina subcutânea e hidratação venosa. Eu não calculei nem vou calcular, que eu acho que é essa D de dado. É isso aí, pessoal. É isso aí. A próxima, 20 de 20 para a gente acabar. Vamos lá, galera. Última questão. Para infecção no pré-diabético, em relação ao raio-x do pé, quando interpretado por um avaliador experiente, os achados característicos de infecção óssea são altamente sugestivos de osteomielite, sendo correto que, no entanto, a radiografia simples do pé tem alta sensibilidade nas primeiras semanas da infecção, podendo apresentar-se negativo. Alguns achados anormais frequentemente podem ser confundidos com alterações comuns à osteoartrite de Charcot. Vamos lá. Essa não tem muito conhecimento. A radiografia simples do pé tem baixa sensibilidade nas primeiras semanas da infecção. Radiografia simples do pé tem baixa sensibilidade nos primeiros anos da infecção. Radiografia simples do pé tem baixa sensibilidade nas primeiras semanas da infecção, sendo sempre positivo, podendo apresentar-se negativo. Alguns achados anormais frequentemente podem ser confundidos com alterações comuns à osteoartrite de Charcot. É isso aí. E agora? No entanto, a radiografia simples do pé tem baixa sensibilidade nas primeiras semanas da infecção. É isso aí. Pessoal, fechamos mais um. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deixe nos comentários o que vocês estão achando aí dessas resoluções de questões, desses simulados aí. Se de alguma maneira estiver ajudando você, dê um like aí e se inscreva no canal. Fechou? Um abraço. Beijos.